família. Família posicionada na contramão do mundo. Glória. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui declarando mais uma vez que nós decidimos, como foi lido aqui no início desse culto, nós decidimos nos posicionar. Amém? E eu quero, nessa noite, compartilhar com você da palavra. Abra sua Bíblia aí. A pastora já começou a pregar para mim. Graças a Deus por isso. Daniel, abra sua Bíblia aí. Daniel. Mas antes de lermos, eu gostaria de chamar sua atenção para o conceito de se posicionar. O conceito de se posicionar quer dizer deixar claro de que lado você está, qual é a sua fé e qual é os seus princípios. É isso que nós estamos querendo dizer. Se posicionar é uma estratégia consciente e consistente. Porque quando você abre a sua Bíblia aí em Daniel, no capítulo 1, lá no capítulo 1, quando a gente fala que posicionamento é uma estratégia consciente e consistente, lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 12, Daniel ele vai dizer assim ao chefe dos eunucos: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então é uma estratégia consciente e consistente, porque ele diz: experimenta mudar a nossa alimentação durante 10 dias. Eu não vou pregar sobre Daniel, mas eu quero chamar a sua atenção, porque na verdade eu vou falar sobre os 3 amigos de Daniel. Porque esses 3 amigos de Daniel, eles estão incluídos na decisão que Daniel tomou. Porque quando você lê no versículo 12, Daniel ele diz, não só experimenta o teu servo, ele diz experimenta os teus servos. Ele está incluindo os seus amigos nesse pedido. Ele não está falando somente dele. E no versículo 13, ele diz, então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. Então, o posicionamento também, além de ser uma estratégia consciente e consistente, também é uma manifestação externa de algo, de uma convicção interna. E nós vemos aqui que quando ele fala assim, olha, muda a nossa dieta, faz uma dieta diferente para nós, não se trata aqui somente uma questão alimentar de comida. Por que que ele não queria fazer parte junto com seus amigos da mesa do rei? Porque aquela mesa, ela era oferecida. Era uma mesa, eram alimentos que eram oferecidos a outros deuses. Então, sentar-se à mesa do rei era o mesmo que compactuar, ser conivente, concordar com a idolatria reinante ali naquele lugar. Então, não se trata simplesmente de estar em um lugar, mas mesmo simplesmente, mas Lilian, era só sentar e comer. Ou era somente estar em um lugar. Mas não, é compactuar, é concordar. E por isso Daniel decide juntamente com os seus amigos não participar daquele banquete. E o que posicionamento não é? Nós sabemos o que é se posicionar. É ir contra, ir na contramão. Agora, o que não é o posicionamento? Não é uma estética de um perfil em redes sociais, mas a verdade que você vive. Porque hoje nós temos muitas palavras bonitas e pouca transformação. Então, posicionamento não quer dizer que você vai dar o tempo todo, como a gente tem visto aí, a sua opinião, vai colocar seus posts lá e você achar que assim, dessa forma somente, você está se posicionando. Não. Posicionamento não é simplesmente você ter um perfil estético de alguém que
faz, mas não é. Então, o que posicionamento é, Liliane? Não é fazer, é ser. Então, o que posicionamento também não é? Não adianta você ter um discurso conservador, um discurso extremamente conservador, diferente da tua vida, diferente da vida que você leva. Nós, enquanto cristãos posicionados, precisamos não somente do discurso. Daniel não falou simplesmente, olha, nós viemos da linhagem real de Israel. Nós conhecemos o Deus de Israel. Você está propondo isso para a gente, eu estou indignado. Não. Daniel não simplesmente se fez de indignado. Não. Daniel, ele tomou uma atitude, ele falou assim, olha, eu estou indignado. O discurso dele foi totalmente condizente com a postura que ele tomou. A fala de Daniel, a decisão de Daniel, o posicionamento de Daniel não foi simplesmente externo. Foi o resultado de algo que já estava dentro dele. Então, não é simplesmente dar a sua opinião sobre tudo, mas o que você é quando a sua única audiência é Deus. Eles não tinham seus pais lá. Eles não tinham a sua família lá. Então, eles poderiam simplesmente ter usado da simples desculpa. A gente está sozinho aqui, a gente vai fazer, né? Para a gente ficar bem aqui, a gente vai absorver essa cultura. Mas nós estamos vendo a cada dia, e o Senhor está nos dizendo a cada dia, o Senhor está nos chamando nesse tempo a um posicionamento real. A um posicionamento verdadeiro, a um posicionamento que vai além de uma postura simplesmente física, porque eu posso me curvar em oração, eu posso me curvar em oração, orar e levantar dali fora da posição. Como assim, Liliane? Queridos, tem um livro do C.S. Lewis bem interessante, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E são cartas muito interessantes, até engraçadas. E numa das cartas, eu estou relendo esse livro agora, numa das cartas, o diabo, que o nome dele é Maldonado, fala para o Vermelindo, que é o seu aprendiz. Ele diz exatamente assim, eu já tive tamanho controle de meus pacientes, e ele está dizendo dos cristãos, que era possível fazê-los levantar da oração pela alma da esposa ou do filho, e ir bater e insultar a esposa sem escrúpulos. Se curvar em oração, em uma postura de oração, aparentemente pode parecer um posicionamento. Só que se você se levanta, pior do que você se dobrou, meu filho, então isso não é posicionamento. Porque a oração verdadeira e não a oração ritualística, ou a oração que é simplesmente para cumprir um protocolo, ela vai te mudar, ela vai te transformar, ela vai mexer com você ao ponto de quando você se levantar dali, você vai ser outro. Você vai ter outras atitudes. Você vai lutar para fazer exatamente aquilo que você ouviu Deus falando com você em oração. Então, o posicionamento que nós estamos falando, que o Senhor está nos chamando nesses dias para ir na contramão do mundo, vai muito além de uma postura física, mas é de dentro para fora. Então, é uma manifestação externa, porque vai se manifestar. Eu sempre falo aqui que Deus não quer agente secreto, né? Deus não quer que você seja o 007 dele, que ninguém sabe que você é crente, porque suas atitudes não dizem isso, não. Suas atitudes precisam manifestar sim o Deus que você serve. Só que isso vai vir de dentro, é uma manifestação do que você tem dentro de você. Você se posiciona de acordo com quem você é. E quem você é? Eu estava fazendo devocional com meu filho, e o texto falava sobre nós sermos como ovelhas. E o meu filho achou engraçado. Ovelha, mamãe? Eu falei, nós somos as ovelhas do Senhor. E aí eu falando com meu filho, lá em Salmos 103 está dizendo assim, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E aí eu estava falando com meu filho o seguinte, você e eu precisamos nos posicionar
como ovelhas do Senhor. E aí eu falei o seguinte para ele, lá em Mateus 25, versículo 32 e 33, Jesus diz que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Aí o meu filho olhou, ovelha e bode no mesmo lugar? E aí eu falei, sim, porque a ovelha e o bode, ele fica no mesmo terreno. E aí, para esclarecer, para elucidar a explicação, porque às vezes se torna complicado explicar certos conceitos para uma criança. E aí, o que eu recorri? Eu recorri a um vídeo do YouTube. Eu falei, gente, preciso achar. Só que eu não queria qualquer vídeo, eu queria achar um pastor de ovelhas para explicar qual é a diferença de uma ovelha para um bode. Embora, é claro, que se eu perguntar a qualquer pessoa aqui, você vai saber me dizer algumas características. E todos nós aqui estamos nos posicionando como ovelhas. É claro que os homens estão se posicionando como cordeiros. Porque eu não sabia, gente, mas como carneiros. O macho da ovelha é o carneiro e o filhote é o cordeiro. Olha que coisa linda. Eu não sabia disso, Thalita. Aprendi com meu filho. Então os homens aqui são os carneiros de Jeová. E nós somos as ovelhas de Jeová. Olha que coisa linda. Só que também tem os bodes. E aí eu fiquei lá observando um pastor explicando, gente, qual era a diferença de uma ovelha para um bode. E aí eu falei, eu preciso aprender isso. E eu quero compartilhar com vocês, porque nós vamos falar aqui de 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego, que adotaram posturas de ovelha, que adotaram o comportamento e o posicionamento, a identidade dada por Deus para eles e para mim e para você de ovelha. Mas talvez você entrou aqui e você vai se localizar como bode. Mas não tem problema não, porque o Deus que transforma, que muda, que te posiciona hoje no seu devido lugar está aqui. Amém. E Ele já está trabalhando, agindo em nós, amém? Qual é a primeira coisa que eu aprendi, Liliane? Que uma ovelha é diferente de um bode. Primeiro, o bode é independente. Tanto é independente que num rebanho, todos os bodes têm sino no pescoço. A ovelha, só a mais velha e a líder tem o sino, porque é ela que guia. A ovelha, ela está acostumada, ela vive bem, ela vive feliz em comunhão. O bode não gosta de estar em comunhão. O bode não gosta de estar convivendo com outras pessoas. Olha só que coisa. E às vezes eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, que às vezes eu falo assim, minha bateria social está zero, eu não quero ninguém. Eu não quero saber de ninguém, Jesus me livra, da embaque toda, é muita gente querendo te abraçar. Às vezes a gente não está assim. Você só não pode permanecer assim, tá bom? Beleza? Eu sei que tem dias que a gente está assim. Você só não pode permanecer assim. Tem gente que é crente e fala assim, odeio gente. Você já ouviu isso? Pode. Porque a ovelha, ela tem prazer, ela vive, ela é sociável, ela ama estar junto. E olha que interessante, ela sempre vai seguir o pastor. Se ela não estiver vendo o pastor, ela fica desesperada, ela fica com medo. Se a ovelha estiver longe do pastor, ela fica apavorada. Querido, se você é ovelha, você não vai conseguir viver longe de Jesus. Se você é ovelha, você não vai deixar de congregar, porque você precisa de um pastor, você precisa de uma liderança, você precisa de uma referência. Independência é coisa de bode. Posicionado não é bode, posicionado é ovelha. Eu sou posicionado. Mas quando chega perto de você, você só dá chifrada e coice. A diferença de bode para ovelha, olha só. Olha como é que a ovelha recebe as pessoas. Ela recebe as novas pessoas. Quando chega uma ovelhinha nova no rebanho,
As ovelhas vão lá se esfregar nela, chega perto dela para ela ficar logo com o cheiro da ovelha, para ela se sentir logo família, para ela se sentir logo do ambiente. Agora e o bode? A recepção do bode é da chifrada, a cabeçada. Sabe, aquela pessoa que é antissocial. Coice. Tu chega perto dela, não tem como você se sentir bem. Não só pela chifrada, mas porque o bode, ele solta um odor. Quando ele faz xixi, ele tem uma glândula que consegue empestear todo o ambiente. Quando ele chega, ninguém consegue ficar muito tempo perto dele, porque não exala um bom perfume. Só que eu e você somos ovelhas de Jesus. Nós temos o bom perfume de Cristo. O nosso posicionamento é de pessoas que agregam, é de pessoas que juntam e não separam ou machucam as outras pessoas. E olha que coisa linda. A ovelha, ela passa o dia todo mastigando. Eu não sabia disso. Ela passa o dia todo se alimentando. Ela passa o dia inteiro trabalhando, colocando alimento dentro do seu estômago. E elas são extremamente inteligentes, por isso que o povo de Deus é inteligente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é inteligente, porque você é ovelha. Talvez você não seja tão inteligente assim. É porque o bode ainda está tentando te pegar, mas hoje sai. Em nome de Jesus, porque você é a ovelha do Senhor. A ovelha, ela é tão inteligente que quando ela está doente, quando ela está passando mal, ela mesma consegue buscar alimento para tratar do seu problema. Ela corre logo, ela não espera ficar pior. Ela não curte força. Estou fraco. Estou desanimado. Você vai na campanha? Não vou. Não tenho dinheiro para viajar, para ir para Friburgo. Não vai dar para eu ir para Angra. Minha família toda vai para a serra. E eu vou para o sofá. E eu estou chateado. Não dá. Para com isso, querido. Está desanimado? Está chateado? Vem para a campanha. Vai para a oração. Vai para a igreja. Ovelha inteligente, quando vê que está doente, corre para buscar solução. Ovelha inteligente, meu filho. O bode não. O bode vai curtir fossa. Mas aqui não tem bode, amém? Só tem ovelha. Em nome de Jesus. E olha que coisa interessante, a ovelha, ela está sempre buscando estar em comunhão, comer junto. Crente adora comer, né? Nessa hora todo mundo vira ovelha. Crente ama tá junto. Crente que a ovelha ama tá junto. Então quando eu olho esses exemplos, quando eu comecei a entender essas coisas, eu entendi o sentido, por que Jesus diz que Ele é o bom pastor. E nós somos a sua ovelha. E por que naquele grande dia Ele vai separar a ovelha do bode? Porque esse pastor que eu vi o vídeo, ele fala o seguinte: à noite, quando a gente junta a ovelha com o bode, se deixar, o bode mata a ovelha. E Jesus fala que naquele grande dia Ele vai separar o bode das ovelhas. Então eu quero te chamar nessa introdução aqui, para botar na tua cabeça, que esse tempo de posicionamento, o Senhor está chamando as suas ovelhas. O Senhor está nos chamando, falando: venham ovelhinhas, vamos nos posicionar. E aí vão vir os bodes também, mas não tem problema, porque Ele transforma, Ele muda, e você vai sair daqui transformado também. E aí abra sua Bíblia aí, queridos. Como nós já vimos aqui no capítulo 1, Daniel, ele está incluindo os seus amigos. Ele está falando não somente que ele não iria se contaminar, mas ele está falando também dos seus amigos. E aí quando a gente abre lá em Daniel no capítulo 3, nós vemos que o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua no campo de Dura, um lugar, uma cidade. E ele chama todos, ele dá ordem que todos, ao ouvir o som do símbolo,
das trombetas, deveriam se ajoelhar. Só que nós vemos aí, lá no versículo 8, no mesmo instante, porque viram, foi tocada a trombeta, tocaram os símbolos, a música tocou, e 3 no meio da multidão ficaram de pé. E aí lá no versículo 8, ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Lá no versículo 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Quem são? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. O que está acontecendo aqui? Nabucodonosor, ele faz uma estátua e ele deseja que todos ali, ao ouvir o sinal, se prostrem. Queridos, não se trata simplesmente de adoração. Nós estamos vendo aqui um caso de uniformidade. Era para todos eles ao mesmo tempo se prostrar. O que Nabucodonosor estava querendo fazer era que todo mundo tivesse uma mesma postura e um mesmo comportamento ao som daquele toque. Só que lá em Romanos 12 vai dizer para nós o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Romanos 12:2 vai dizer que nós não devemos nos uniformizar, nos moldar ao padrão. Nós não somos daqueles que são iguais a todo mundo, não fomos chamados para isso, porque o texto diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, então como aqueles 3 jovens que sabiam quem eles eram, que tinham uma identidade bem estabelecida, iriam se dobrar e adorar e ser iguais a todo mundo? Não tem como você que foi chamado pelo Senhor, levantado por Ele, que sabe quem você é, a sua identidade, Ele te chama de filho, Ele te chama de ovelhinha dEle, Ele é o teu pastor que nada te deixa faltar, então você não pode ser igual ao mundo. Hoje na escola da minha irmã saiu uma frase assim: Jesus colocou uma coroa para que eu e você não tivéssemos que colocar máscaras. As crianças estavam com uma plaquinha exatamente assim. E eu achei fantástico. Porque nesses dias, muitos crentes, queridos, bailinho, é marchinha de carnaval. Não tem, é marchinha. É marchinha. É coisa de antigamente, gente. Não tem nada a ver. Aí manda as crianças para a escola fantasiada. Aí vai, olha, eu gosto tanto de, sabe, me dá tanta saudade antigamente. Vai ouvir Shirley Carvalhais. Tá com saudade de antigamente, vai ouvir Cassiane. Vai ouvir Thalita. Vai ouvir Ezequiel e Otoniel, meu filho. Vocês nem sabem quem são esses. Mas tá com saudade das músicas de antigamente. Vai ouvir coisa que as músicas de antigamente edificavam muita gente. Era música que tinha uma letra profunda. Mas aí você quer ser uniforme, você quer ser igual a todo mundo. Mas Sadraque e Mesaque falaram: não. Nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos adorar e também não vamos ser iguais. Porque talvez a sua boca fale assim: não, eu não adoro. Eu não adoro. Mas não pode ouvir a marchinha que já começa o dedinho. Está repreendido em nome de Jesus. Glória. Ovelha ouve a voz do pastor. Ovelha se posiciona ouvindo a voz do mestre.
Você tem uma identidade pré-estabelecida. E olha que interessante. Essa identidade pré-estabelecida de Sadraque, Mesaque e Abidnego não foi estabelecida aqui no capítulo 3. Não. Ela se estabeleceu lá no capítulo 1, quando desde o início eles falaram assim: olha, nós não vamos compactuar, nós não vamos fazer parte do manjar do rei. E a primeira coisa que eu aprendo com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e aqui eu começo a pregar, é que eles não deram desculpas, eles não negociaram, eles não se justificaram pela fragilidade da sua situação. O posicionamento, queridos, ele não precisa fazer barulho, ele precisa de constância e firmeza. Eu vou repetir, não precisa fazer barulho, você não precisa alardear para ninguém. Você só precisa ser firme e constante na decisão que você tomou. E essa decisão ela não é do nada. Não foi do nada, eles estavam lá, do nada. Não vamos nos... Não, começou lá atrás, sabe por quê? A identidade que você tem em Cristo, ela é forjada e fortalecida ao longo da sua vida. Quanto mais intimidade você tem, quanto mais vida com Deus no secreto você tem, quanto mais participativo da vida de Deus você se faz, mais você vai ter a sua identidade forjada. Então não tem como, queridos. Nós estamos numa campanha de posicionamento, amém? Todo mundo aqui quer se posicionar, amém? Amém. Todo mundo aqui está posicionado, amém? Amém. Mas nós vamos continuar posicionados quando a campanha acabar, porque isso aqui é Daniel capítulo 1, porque a fornalha vai chegar lá fora e você precisa continuar posicionado. E eles não deram desculpas, como muitas das vezes a gente dá. Mas a carne, ela é fraca. E pecado não é vitamina. Pecado forte virou, tem isso? Não tem. Pecado não ajuda a fortalecer carne. A carne é fraca. Imagina se fosse forte. Queridos, nós precisamos entender que diante de Deus não dá para dar justificativas ou desculpas. Mas o momento é muito difícil, eu me senti, sabe, eu ia ser o único da empresa a não participar e aí ia ficar chato. Todo mundo foi, por isso que eu não vou. Todo ano eu falo isso. Liliane, mas vai todo mundo. Por isso que eu não vou. É justamente por isso. Mas aí você vai ser antissocial. Querida, eu quero estar assim com Jesus. A Xuxa que quer estar assim com o mundo. Lembra da Xuxa? Tô de bem com a vida, tô assim com o mundo. Eu quero estar assim com Jesus. Se eu tiver que ficar sozinha, eram só 3. Era uma multidão se dobrando e 3 cabecinhas, um olhando para a cara do outro, mas estavam de pé diante do Senhor. Glória! Não adianta você querer dar desculpas ou colocar a culpa em cima do outro, mania adâmica. A culpa foi da mulher. Lembra de Adão no Éden? Mas Adão, onde você estava? Como você descobriu que você está nu? Foi a mulher. Todo mundo aqui quer crucificar Eva. Todo mundo aqui tem uma pinima com Eva. Mas eu queria pegar mesmo. Eva, é lógico, eu quero ter uma conversa séria com Eva. Mas Adão, eu quero dar na cabeça dele. Porque todo mundo fala mal de Eva. Só que entenda, quem é o sacerdote do lar? Quem era o homem nessa situação aí? Desculpem vocês que adoram falar, foi a mulher. Mas um homem que não se posiciona em casa, fragiliza a casa. E aí a gente bota a culpa no outro. Mas a culpa não é do outro, para com esse negócio. A culpa é tua, se chegou até aqui hoje não se posicionou. Teve uma mulher essa semana, meu marido me mostrou o áudio dela e eu achei fantástico. Uma artista, ela falou assim, sabe por que eu não me posiciono? Porque as pessoas estão me cobrando para eu me posicionar como cristã. Sabe por que eu não me posiciono? E ela falou bem assim, porque eu não quero.
Ela foi sincera. Porque não adianta você botar a culpa no outro. Adão falou, foi a mulher que você me deu. E aonde que esse homem estava? Devia estar com gaiola de passarinho na mão pela rua, sei lá. Não sei. Né? Eu não sei aonde esse homem devia estar, gente. Era para ele estar ao lado da mulher governando como cabeça, fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. E desculpa, eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muito homem que continua até hoje botando a culpa da mulher. Ah, eu já falei com ela. Ah, mas sabe por quê? Porque não adianta falar. Toma uma vitamina de banana com whey, homem. Toma as rédeas dessa situação. Em nome de Jesus. Assume o teu papel. Se posiciona como homem da casa. Em nome de Jesus. Para de querer que a mulher decida por você. Queridos, os papéis foram feitos para cada um desempenhar o seu. O posicionamento que o Senhor exige de nós é cada um no seu papel. O seu posicionamento não é, agora eu vou me posicionar nessa casa. Eu fui lá na igreja, na campanha do posicionamento. E agora eu vou me posicionar. Calma, mulher. É cada um se posicionando na sua posição. É no seu lugar. Então não adianta você querer jogar a culpa no outro. E nem na fragilidade. Ah, eu estava muito fragilizado. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. E aí, quando eu vi, eu já estava nos braços do pecado. Porque era uma situação muito difícil. Querido, Deus não tolera, não entende e não aceita o teu pecado. Glória! Para com essa palhaça. Ai, Deus entende o meu momento de fragilidade. Não, Deus perdoa, Deus te liberta, Deus te ama sim, mas Ele abomina o pecado e Ele honra a fidelidade. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não deram desculpas. A gente está sem nossa família aqui. Estamos desprotegidos. Porque eles deveriam ter aproximadamente 16 anos. Eles eram adolescentes. Aí os adolescentes, ai, mas é muito difícil. Todos os amiguinhos fazem. Todo mundo vai, problema de todo mundo. Você não é todo mundo. Você é crente. Ou se não é, precisa se converter. Glória! Porque quem pensa o contrário, ai, mas eu quero me dobrar. Imagina a cena, eles tocando a trombeta, toca o símbolo e vai, eu quero ir, me segura. Não segura não, deixa aí. Eu falei pro meu filho tem 8 anos, eu falei, João, cada um por si, meu filho. Cuida da tua salvação, meu filho, senão tu vai pro inferno. Aí meu filho, 8 anos. Mas eu já tenho que falar a verdade para ele. Eu falei, João, eu não vou poder te levar para o céu. É você que tem que lutar, meu filho. Eu te dou ferramenta. Eu te ensino, eu te explico o caminho, eu te mostro o caminho. Mas é você que tem que ir. A gente precisa falar a verdade para esses adolescentes, para essa juventude. Ah, eu vou te ajudar. Bota no corpo. Ai, Jesus. Fala logo, quer ir para o inferno? Então vai. É o caminho, é esse. A gente está chamando para a igreja. Nosso papel é trazer, é fazer, é mostrar. Mas cada um vai ter que tomar sua decisão. E não dá para a gente colocar desculpa na fragilidade do momento. Porque eu estou desprotegida. Imagina Sadraque falando para Mesaque, a gente não tem nossa família aqui. Mesaque, se a gente não se dobrar, a gente vai pegar fogo. É melhor, não. Eles não deram desculpas, eles não deram justificativas. Olha aí na tua Bíblia o versículo 16. Eu acho lindo, é o ápice do posicionamento nesse texto.
Olha o versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor. Quase que embolei a língua. Olha o que eles responderam. O rei ainda deu uma oportunidade para eles. Falou, é verdade que vocês não se dobraram? Eu vou tocar tudo de novo. E aí eu quero ver vocês se dobrarem. E olha qual foi a resposta deles no versículo 16. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Não tem sobre o que conversar, a gente já tomou a decisão. Não precisa me questionar. A gente já tomou a decisão. A decisão já foi tomada. Não necessitamos de responder sobre isso. Eles não buscaram justificativa, desculpas. Queridos, quantas vezes nós como crentes sem vergonha, a gente dá desculpa porque a gente não foi pro culto. Eu estava com muita dor. Aonde, irmão? Não sei, mas era uma dor. Aí as pessoas estão padecendo, fracas. Vamos orar, não consigo orar. Vamos buscar o Senhor. Eu não tenho força, querido. Se você não buscar, não se levantar, mesmo sem força, não consegue andar, se arrasta. Não consegue correr, caminha. Mas você precisa parar de dar justificativas. Deus não trabalha diante das nossas desculpas. Eles simplesmente eles falaram, a gente não tem nem o que conversar, a gente já tomou a decisão. Sabe que eu falei aqui que o posicionamento, ele pode ser silencioso, mas ele só exige firmeza e constância. Eles foram firmes naquilo que eles decidiram. Eu falei aqui terça-feira, o problema é que às vezes a gente é vaso mole. Qualquer um vem, dependendo do ambiente que você está, você é um tipo de crente. Tá com os ibaquianos, é balaba cheia. Tá na esquina, só Jesus para ter misericórdia. Querido, você precisa passar pelo fogo. Porque crente, quando é vaso que passa pelo fogo, não é qualquer um. Ele não se quebra, ele não se molda pelo padrão do outro. Só quem quebra ele é quando ele desce a casa do oleiro. Só é o oleiro que molda ele. Só é o oleiro que mexe nele, muda ele, quebra ele. Sabe o que eu e você precisamos nesse tempo de posicionamento? Deixar o Senhor nos quebrar e nos moldar de novo, e não o ambiente, as circunstâncias, dizer quem nós somos, porque eu sei quem eu sou ovelha. Bate no teu peito aí, bode, fala, eu sou ovelha. Meu Deus. Versículo 18. Olha o que eles dizem no versículo 18. Vamos ler o 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Entenda uma coisa. Teu posicionamento não pode estar à venda. Seu posicionamento não pode estar à venda por um milagre. Seu posicionamento não pode estar à venda até que algo aconteça. Seu posicionamento não pode estar condicionado. Porque a gente canta assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E Ele é Deus. Sabe o que esses 3 jovens estavam dizendo aqui? Deus, Ele vai nos livrar, mas se não serviremos aos seus deuses do mesmo jeito. Se acontecer do jeito que a Valéria intencionou, amém. Mas se não acontecer, Ele é o mesmo Deus. Eu continuo adorando, eu continuo louvando, eu continuo clamando, eu continuo amando, eu continuo fiel, porque Ele é o meu Deus. Glória! Não são as circunstâncias ou as condições que moldam a tua fidelidade e o teu posicionamento. Estou de pé, porque Deus tem sido fiel. Estou de pé porque eu tenho vivido muitos milagres. Estou de pé porque o Senhor, e se Ele não fizer? E aí? Tu sai da posição? Tem muita gente que sai. Eu entrego tudo, estou de saco cheio já. Estou cansada, eu vou entregar essa liderança. Porque eu já estou aqui, malhando trigo no lagar. Há muito tempo. E não acontece nada.
é só cobrança, é só o Anderson, é só o Jason. Vou falar outro nome, para ficar justo. É só isso. Querido, a tua fidelidade e o teu posicionamento não pode estar condicionado a nada e a ninguém. Porque quem te chamou te garante. O teu posicionamento não é em cima de pessoas ou de questões ou de situações. O teu posicionamento é, sabe aonde? Em cima da rocha que é Cristo. Nele não há sombra nenhuma de variação. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Firmado em Cristo. Nós estamos posicionados e nós não iremos olhar para trás. O posicionamento deles não estava na fragilidade da situação, mas estava no Deus que eles conheciam. Porque olha o que eles falam no versículo 17. O nosso Deus a quem nós vimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. Mas se não livrar, Ele continua sendo Deus. Eu queria poder vir aqui hoje e dizer para você que o teu posicionamento vai trazer a calmaria para esse furacão que está passando na tua vida. Eu queria poder vir aqui hoje e dizer que o teu posicionamento vai fazer essas coisas que estão te perturbando sumirem. Só que nós estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o posicionamento deles fez a fornalha ser aquecida 7 vezes mais. Ah, querido, o teu posicionamento muitas das vezes vai trazer mais pressão sobre você. O teu posicionamento muitas das vezes vai fazer você sentir mais dor. Glória! Vai fazer você chorar mais. Se prepara, querido, é mais. O teu posicionamento vai fazer muitas das vezes você ter que dobrar o teu joelho e não ter palavra, só tem lágrimas. O teu posicionamento muitas das vezes vai fazer, ao invés da dor sumir, ela vai aumentar. Sabe por quê? Jesus, ele disse que nós seríamos odiados, perseguidos por amor do seu nome. Está lá em Lucas no capítulo 21, versículo 12, versículo 19. O teu posicionamento, Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Deus vai te dar a graça necessária para cada dia. Deus vai ter a dose de força necessária para cada dia. Podem acender 7 vezes mais. Permaneça de pé, porque Ele vai te dar a força necessária, porque Ele é Deus. Olha que coisa linda. Estevão estava prestes a ser apedrejado. Prestes a ser apedrejado. E Estevão olha para o céu e ele vê a glória de Deus. Ele vê Jesus assentado no alto e sublime trono. Querido, eu não sei aonde você está, eu não sei o que você está vivendo, mas é aí, nesse caos, nessa fornalha acesa, nessa fornalha aquecida 7 vezes mais, que Ele vai se revelar para você. E olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Abra a tua Bíblia aí, querido. Lá no capítulo 3. Oh, meu Deus. Lá no versículo 27. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e eles foram lançados mesmo no fogo. Bom seria se a gente tivesse um evangelho, né? Que a gente não fosse, aceitou Jesus, acabou. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Só que não. Tem luta. Tem fornalha mais aquecida ainda. Só que olha que coisa linda lá no capítulo 3, no versículo 27. E juntaram-se todos esses tocadores aí, contemplando estes homens, e viram que o fogo
não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Meu Deus. Pega isso aí. Você que está vendo a fornalha ser aquecida 7 vezes mais, pega isso aí agora para você. Nenhum só cabelo da sua cabeça, Deus está falando sobre mim e sobre você. Nenhum só cabelo das suas cabeças se tinham queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Meu Deus. Então o rei falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Meu Deus. Isso diz sobre mim e sobre você. Deus está falando aqui hoje para mim e para você: pode aquecer a fornalha, nem um fio do teu cabelo vai se queimar, porque quando nós estamos no fogo, Ele é o dono do fogo, Ele passeia no meio desse fogo, Ele está contigo no fogo, e o fogo não vai te queimar. Meu Deus, olha que coisa linda. Eles não foram livres do fogo, eles foram livres no fogo. Talvez o que você esteja querendo seja impossível para uma vida cristã. Uma vida cristã sem dificuldades, uma vida cristã sem restrições, sem desafios. Talvez, se você estivesse aqui, eu poderia falar para você: se posiciona que tudo vai dar certo. Eu posso dizer para você: se posiciona que Deus está contigo. Pode passar na fornalha, pode passar no mar, pode passar no meio das águas, mas elas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar. O Deus dos exércitos está guerreando em teu favor, e se Ele está conosco, nós somos maioria. Glória! Meu Deus. O teu posicionamento vai custar a tua renúncia. O teu posicionamento vai custar, querido, noites de choro. O teu posicionamento vai exigir de você, muitas das vezes, abrir mão de muitas coisas. O teu posicionamento vai exigir de você boca fechada. O teu posicionamento vai exigir de você joelho no pó. O teu posicionamento vai exigir de você muito jejum. O teu posicionamento muitas das vezes vai levar você em lugares áridos, desertos. Mas creia, querido, Deus está conosco em todos os momentos. Ele é conosco, querido. Vale a pena você se posicionar, porque o posicionamento de 3 amigos mudou o decreto de uma nação. Olha o versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Queridos, eu sei que existe um ditado no mundo que uma andorinha só não faz verão, mas eu quero dizer para você: Deus só precisa de você, disposto, disponível, posicionado, orando, intercedendo, clamando. Não ceda, não ceda, não saia da posição que Deus quer que você esteja, porque Deus vai trabalhar através de você. 3 jovens mudaram um decreto de uma nação. Imagina o que o seu posicionamento não pode fazer na tua casa. Imagina o que o teu posicionamento não pode fazer na tua história. Meu Deus. Talvez você pense assim: eles precisavam, Liliane, se curvar para sobreviver. Mas eles precisavam ficar de pé para ter vida em abundância.
Querido, não é se curvando diante dos desejos, dos prazeres do mundo, diante das dificuldades. Não é abrindo mão, não é cedendo, não é saindo da tua posição que as coisas vão ficar melhores, não. A fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Mas sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos orar mais, nós vamos jejuar mais, nós vamos confiar mais, nós vamos buscar mais, nós vamos confiar mais no Deus que nós servimos, porque o único lugar que nos convém é de pé na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, posicionado. Nada vai nos tirar da posição que o Senhor nos colocou. Sabe o que me faz lembrar? Eu já estou concluindo. Vou até beber água na taça. Meu posicionamento. Ó, água com gás. É difícil, gente. Pregar aqui é difícil. Mas tem refrigério. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe aqueles soldados na Inglaterra que ficam guardando o palácio de Buckingham e as outras casas da família real? Eles não estão ali de enfeite. Embora muita gente vá lá e queira tirar foto com eles, eu também quero. Nunca fui. Só que eles estão lá, eles não são mero ornamento para se tirar foto. Eles são soldados de verdade, treinados nas principais forças. São os melhores soldados. São os melhores soldados que estão ali, treinados, posicionados para defender a rainha, o rei, a sua família. E quando alguém chega na frente deles para fazer gracinha, que sempre tem, né? Eles têm autoridade para passar por cima. Eles têm autoridade, tanto que eles começam a gritar, né? Falando uma frase lá que eles são os soldados da rainha. E eles têm autonomia e autoridade para passar por cima de qualquer um que se coloque na sua frente, para impedir. Eles fazem turnos de mais de 12 horas em pé, imóveis. Eles são tão disciplinados que até para desmaiar, eles só podem desmaiar de frente. Não pode, não tem isso lá. Porque até para desmaiar eles são treinados. Até para cair eles têm que cair de frente. Eu e você, queridos, posicionados no grande exército de Deus. Eu e você como soldados. Nós fazemos parte da guarda real. Foi o Senhor que nos comissionou. Foi o Senhor que nos chamou. Ele nos preparou. Ele nos forjou. Nós não estamos aqui. A nossa decisão não é momentânea. Não é fruto de emoção. Não é uma obra emocional. O nosso posicionamento não. Nós estamos sendo forjados, treinados, preparados. E o inimigo que se colocar na nossa frente, ele vai ter que sair. Porque nós temos o nosso general. Ele é quem nos capacita para a batalha. Ele é quem está conosco no fogo. Ele está conosco no fogo. E o mal não vai te tocar e nem a tua família. Mas não tema a fornalha. Não tema os problemas. Isso daí não é para te destruir, mas é para que você conheça verdadeiramente quem é o quarto homem da fornalha. O Senhor quer de você e de mim um posicionamento, queridos, daqueles que sabem quem são, daqueles que se comportam com a identidade do que o Senhor nos chama. Posicione-se como ovelha. Posicione-se como alguém que entende que mesmo diante dos desafios, nós não cedemos, nós não voltamos atrás. As lutas da vida, os desejos carnais, os prazeres do mundo não vão ter a nossa presença, porque nós decidimos. Você decidiu isso nessa noite? Levante as suas mãos. Fale com o Senhor: Senhor, eu decido. Senhor, eu escolho me posicionar. E o céu está vendo o nosso posicionamento.
O céu está vendo esses dias que nós estamos aqui, queridos. O céu está ouvindo as suas declarações. Mas mais do que as nossas declarações, o céu precisa ver as nossas atitudes. E as nossas atitudes vão se manifestar. É quando a gente estiver perto da fornalha. Mas creia que o Senhor está te chamando para um posicionamento, sim. Mas Ele está dizendo: eu estou contigo. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Eu te permito. Eu dou condição. Eu estou com você. Que o Senhor abençoe a todas as ovelhas posicionadas neste tempo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Que bênção, né? Amanhã tem mais. Nós temos que fazer uma oração nesse momento, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui já precisou fazer algum tipo de intensivão? Quem já precisou, irmãos? Quem já precisou fazer um curso num espaço de tempo curto para você conseguir uma formação que você não tinha? Quem já precisou fazer isso, irmãos? Esses dias de campanha não são diferentes. Você precisa estar aqui. Porque pensa comigo, irmãos. Pegaram esses 4 jovens, mudaram eles de localização. Diga localização. Diga, mudaram eles de identidade. Diga localização, identidade. Quiseram mudar a alimentação deles, sim ou não? Mas por que é que eles são quem são? Porque existem mudanças que são inegociáveis. E você está aqui hoje porque o Senhor tem nos chamado à posição que Ele sempre requereu de nós. Tem homem de Deus aqui, irmão. Só que você era vítima da chamada síndrome de Peter Pan. Você é um homem, varão. Para de pensar que você nasceu para voar, usar um bonezinho de criança. Você é mulher de Deus, varoa. Para de querer ser como a sua mãe foi. Você conhece Jesus. Se posiciona, jovem. Eles tinham 16 anos. E o Senhor tem nos dito, irmãos, que nesses dias, o Senhor está nos colocando na posição correta. Eu perguntei para o Senhor, falei: Senhor, como é que a gente vai orar? E o Senhor acabou de me falar aqui: ora igual vaso, na posição. Eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Quem já comprou algum tipo de vaso aqui? Um copo, sei lá, eu comprei um caso de copo lá para casa hoje. Você vê. Você pode acabar de tomar água, por favor. Água com gás, diga-se de passagem. Que eu também gosto, mas não posso tomar muito. Bebeu, minha filha? Isso. Obrigado. Tu já viu copo assim? Copo é útil desse jeito, irmão? Então eu quero te fazer uma pergunta. Por que é que você aceita viver assim? O tempo de viver emborcado acabou, irmão. É tempo de você viver assim, ó. Me ajuda aqui, minha filha, por favor. Tu vai orar pela gente mesmo? É tempo de viver assim, ó. Na posição certa, o Senhor, ó. Deus quer te encher, vaso. Eu não sei se você carece disso não, mas eu careço, já quero receber oração, já estou aqui. Então se você está na posição errada e tem que se posicionar hoje, sai do seu lugar, irmão. Eu já estou na posição certa, então vai receber oração também, irmão. Já que tu é ovelha, graças a Deus por isso.
Ela fez uma pegadinha aqui. Os bodes põem a mão no peito e diga: sou ovelha. Se você fez isso porque você era bode, você se converteu hoje, graças a Deus. Mas vai receber oração, irmão. Não, fica de pé, gente. Por favor, fica de pé. É de pé, é de pé. Vaso é na posição, irmão. Aqui, ó, a posição que você tem que estar, ó. De pé. De pé, vaso. De pé, vaso. De pé, vaso. De pé, vaso. Eu estou sacudido de propósito mesmo. É de pé, vaso. Chega de viver prostrado, prostrada, lamentando. Ah, minha perna está doendo. Tu tem perna esse tempo todinho e só reclama agora? Não vou para o culto não, porque apareceu um calo. Vem de chinelo, irmão. Para de dar desculpa. É tempo de posicionamento, vaso. E não se engana, amanhã você vai estar aqui de novo. Porque chegou o tempo. Chegou o tempo de você ser quem o Senhor te chamou para ser. Tentaram esconder você, mas Deus tirou a poeira hoje. Aleluia. E assim, irmãos, enquanto você recebe a oração, Deus vai tocar em pessoas aqui. Ele vai renovar pessoas aqui. E por que é que Ele vai fazer isso? Porque Ele quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Mas para isso tem que ficar na posição correta. Vamos receber a oração, irmãos? Pai, nós nos apresentamos, Senhor, neste altar, Pai. Porque Deus, mesmo, Senhor, diante de todas as dificuldades, talvez, Senhor, pessoas entraram aqui e já estavam, Senhor, há muito tempo, ó Deus, fora da posição que o Senhor as chamou. Mas, Pai, nós nos apresentamos aqui novamente, Senhor. Pai, nós queremos dizer: eis-nos aqui, ó Deus. Nós nos apresentamos porque queremos mais de Ti. E queremos declarar, Senhor, estamos aqui, Pai, posicionados e sedentos e necessitados, Senhor, de ser cheios do Teu Espírito, renovados pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, nós precisamos mais de Ti. Mas, Senhor, se porventura alguém chegou aqui, ó Deus, apagado, desanimado, frustrado, Senhor, porque abriu mão da sua posição, porque cedeu às investidas de Satanás, Senhor, o Senhor trouxe-nos aqui, porque o Senhor quer nos de volta, e o Senhor nos quer posicionados na Tua presença. E hoje é noite de restauração, hoje é noite de salvação, Senhor. Então, Pai, vem, Senhor, e faz segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós abrimos mão do nosso querer, Senhor. Nós abrimos mão da nossa vontade, Pai, e queremos viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Senhor, nós queremos declarar, Pai, que independente das circunstâncias que nos cercam, que tem nos oprimido, que muitas das vezes tem nos feito, Senhor, retroceder, mas, Pai, segundo a Tua palavra, nós continuaremos. Segundo a Tua palavra, nós nos apresentaremos diante de Ti. Nós iremos permanecer, Senhor, diante do Teu altar, Pai. Senhor, que nessa noite, ó Pai, seja uma noite de renovo, mas seja uma noite também, Pai, de vasos que estavam emborcados se posicionarem no lugar que o Senhor deseja. Pai, eu quero declarar que toda resistência do inferno, que toda voz de acusação do diabo, que diz que para você não tem mais jeito, porque você já foi moldado pelo mundo, para você não tem mais jeito, porque a vida te quebrou, para você não tem mais jeito, porque o diabo já botou a mão em você. Oh, meu Deus, aqui é a tua olaria.
Seja teu oleiro, aquele que pode nos refazer, aquele que pode nos erguer, aquele que nos levanta. Então, Pai, pega na nossa mão e nos traz de volta, Jesus. Deus, pega na nossa mão e nos conduz. Nos ajuda, Senhor, a estar onde o Senhor deseja que estejamos. Queremos dar ordem agora no mundo espiritual. Queremos declarar que Satanás, você não tem poder. Meu Deus, queremos declarar agora: Satanás, você não tem poder, porque cadeias mentais estão sendo lançadas por terra aqui. Oh, Jesus, queremos dar ordem. Solta essa mente, Satanás. Solta agora essa mente. Ela não vai ficar onde ela está. Ela não vai ficar prostrada. Ela não vai ser destruída, porque o oleiro está na casa. Ele refaz. Ele refaz. Ele refaz. Então, em nome de Jesus, Senhor, começa a quebrar cadeias. Começa a quebrar cadeias, Senhor. Cadeias que têm aprisionado vidas no pecado, nos vícios. Poder no sangue de Jesus. Senhor, Tu és poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Pai, 3 jovens posicionados mudaram o decreto de uma nação. Tem esposa posicionada aqui hoje. Tem mulher de Deus posicionada aqui hoje. Tem filho posicionado aqui hoje, Deus. Eu oro, Deus, olha, Deus. Olha quantos, Senhor, estão se posicionando. Então muda o decreto desse casamento. Muda o decreto dessa família. Muda o decreto. Decretos estão sendo mudados essa noite. Oh, Deus, nós nos posicionamos porque cremos que o Senhor é aquele que pode mudar decretos, que pode mudar, Senhor, que pode transformar a maldição em bênção, que pode mudar a nossa história de fracassado a vitorioso, de homem caído para um homem de Deus, de mulher caída para mulher de Deus. Receba renovo da parte do Senhor. Receba unção. Receba poder. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Fale novas línguas. Seja batizado no Espírito Santo. Seja cheia da unção. Porque o que o Senhor tem para derramar, Ele está derramando. Basta estarmos posicionados e dizendo: Senhor, eu estou aqui. Deus, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Pai. Nós nos apresentamos aqui hoje e declaramos em fé, que a fornalha não vai nos parar, Senhor. A fornalha não vai nos fazer retroceder, mas nos fará ter mais intimidade contigo, mais relacionamento contigo, mais unção, mais vida com Deus, mais unção da parte do Senhor. Nós oramos assim e recebemos tudo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Confiante.